Essa semana nós estamos refletindo sobre os últimos acontecimentos enquanto Jesus esteve aqui na Terra. Hoje nós queremos lembrar da entrada de Jesus. Ontem foi trabalhada a questão de Jesus o bom pastor. E é uma palavra poderosa essa de João 10, que diz que Jesus é o pastor, porque ele cuida dos seus. Dentro da tradição cristã, nós queremos lembrar do Domingo de Ramos hoje. Aquele momento onde que Jesus teve aquela entrada triunfal na cidade de Jerusalém. Nós sabemos que a morte e a ressurreição de Jesus são acontecimentos, são eventos centrais na fé cristã. Para nós entendermos bem o que significa isso para a fé cristã, nós temos que também entender e compreender aqueles fatos que antecederam justamente a morte e a ressurreição de Jesus. O evangelista João, no capítulo 12 do seu evangelho, nos conta que Jesus estava hospedado numa casa em Betânia, na casa de Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. E ali, junto com Jesus, tinha mais pessoas, inclusive que foram lá para certificar-se se Lázaro tinha realmente ressuscitado. Ali, Jesus foi ungido com um perfume muito precioso, à base de nardo. E ali diz que era um nardo puro, não era perfume misturado, era muito puro. E essa essência, ela era caríssima. O versículo 3 diz que era muito precioso, até porque era um perfume não produzido na região de Israel. Era produzido no Nepal e o custo dele era muito elevado. Estima-se 300 denários foi o custo daquele perfume que foi derramado sobre Jesus, significa 300 dias de trabalho. João 12, os versículos 12 até 36, esse é o texto que eu peço que você acompanhe, lendo também esse texto. Ali conta a história de Jesus entrando na cidade de Jerusalém de forma triunfal. Os 4 evangelhos falam desse acontecimento. Mateus, Marcos, Lucas e agora o João também, da entrada de Jesus de maneira triunfal na cidade de Jerusalém. Se os 4 evangelhos contam essa história, a gente percebe como foi marcante esse momento, quer na vida de Jerusalém, também como foi decisiva na vida dos discípulos. Ali descreve como algumas pessoas também de origem grega foram até Jesus, queriam ver Jesus e consultaram a possibilidade de ver Jesus através dos seus discípulos. Esse desfile, na verdade, se você olhar bem atentamente para o texto, você vai perceber que era para um rei, digno de um rei. Porque na época da Páscoa, Jerusalém, a população quintuplicava. Era um tempo de muita alegria para os judeus, mas de temor para o poder romano da época. Eles tinham medo de que, como se reunisse tanta gente no mesmo lugar, poderia acontecer uma revolta. Tente imaginar agora a seguinte situação. Se você estivesse lá, naquele dia, naquele momento, com o teu celular, e você filmasse essa entrada de Jesus em Jerusalém, quais seriam esses fatos que você iria destacar? João ele registra, nesses versículos, um desfile espontâneo em Jerusalém. Não com pessoas influentes entrando ali, dentro de uma limusine, ou mesmo dentro de um carro conversível. O desfile mostra Jesus entrando montado num jumentinho. Aquelas pessoas parecem ansiosas para verem Jesus, porque Jesus abriu olhos de cegos, libertou pessoas possessas de espíritos imundos, ressuscitou mortos, mortos que voltaram a andar, respirar e falar. Um exemplo desses é Lázaro, onde Jesus estava antes de entrar na cidade de Jerusalém. Então a gente percebe a importância, porque de tudo aquilo que Jesus fez, e as pessoas gostariam de ir lá ver esses fatos e esses acontecimentos. As reações naquele desfile, se você olhar, são espontâneas. Pessoas cortam folhas de palmeiras e colocam pelo caminho para Jesus passar. E também os seus trajes que eles tinham, os seus mantos. Uma entrada triunfal com palmeira lembra a libertação da escravatura que os judeus tiveram lá do Egito. Ficaram livres pelo poder de Deus. Outras pessoas também nesse momento, naquele domingo,
em alta voz cantavam parte do Salmo 118, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. O interessante de tudo isso é que Jesus não se exalta, nem faz um discurso inflamado e empolgante para as pessoas que estão ali homenageando a ele. Em vez disso, Jesus ele fala sobre a sua morte que se aproxima. É um tema sombrio para um dia festivo. Falar de morte? Quem de nós, na verdade, gostaria de falar desse assunto tão complicado, tão espinhoso? Mas Jesus falou. Falou que aqueles seriam os últimos momentos e que era necessário e importante ele passar por alguns acontecimentos que a população e nem os discípulos daquela época imaginaram que iria acontecer. Por isso eu te convido agora você a refletir de fato naquilo que Deus quer te ensinar através desse texto de João, capítulo 12, os versículos de 1 até 36. Ali tem 3 questões que eu gostaria que você meditasse, pessoalmente ou em família. O que motiva o entusiasmo com a chegada de Jesus em Jerusalém? Por que é todo aquele alvoroço? Por que as pessoas procuraram Jesus e homenagearam ele do jeito que fizeram aquela homenagem? Você consegue ouvir a voz de Deus? Dê uma olhada no que Jesus diz a seus ouvintes sobre isso lá no versículo 29. Para quem era a voz que as pessoas que estavam lá ouviram? Tente imaginar. Se Deus também não está falando contigo e você muitas vezes não tem ouvido ou não tem compreendido aquilo que Deus tem falado. E a terceira questão. Que lição você pode tirar com a ilustração de Jesus sobre o grão de trigo? Interessante, Jesus usa fatos e acontecimentos tão simples do dia a dia, do cotidiano. Ele usa o exemplo ali do trigo para justamente falar daquilo que era importante que ele iria fazer. Como é que as pessoas hoje veem Jesus? Será que as pessoas iriam adorá-lo ou iriam rejeitá-lo? Porque nós percebemos que muitas pessoas no início desse ano rejeitam Jesus. Jesus se tornou motivo, né, de escola de samba colocar a pessoa de Jesus no sambódromo não para homenageá-lo, não para mostrar reverência a ele, mas para justamente satirizar a pessoa de Jesus Cristo. Pense na tua vida. Jesus já entrou no teu coração? Você tem recebido Jesus alegremente na tua vida? Você quer ver Jesus, a exemplo daqueles homens da Grécia que também queriam ver Jesus? Receba Jesus alegremente e que você tenha um abençoado domingo de Ramos e reflita de maneira muito especial nesse texto que tem muito, mas muito a nos ensinar. Até amanhã.